Olá, bem-vindos a mais um programa Direto ao Ponto, seu podcast aqui na 106,9. É um prazer estar com você, é um prazer estar sempre em sua companhia. E hoje, dentro desses podcasts que a gente tem feito, dentro do conhecimento, de levar os assuntos do dia a dia através da nossa 106,9, eu converso com uma PFEM, uma policial militar feminina da Corporação da Polícia Militar do Estado de Santa e Bela Catarina. O nome dela é Gabriela Espíndola, ela é terceiro sargento policial militar, tem 37 anos de idade, casada com 2 filhos e está já há 10 anos utilizando a farda da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. No dia a dia, as correrias, os medos, os acertos, como foi entrar para a PM? Afinal de contas, nós ainda, infelizmente, vivemos num país, num mundo muito machista. Esses e outros assuntos você vai acompanhar agora no podcast Direto ao Ponto com a sargento Gabriela Espíndola, que está conosco hoje aqui nos estúdios da 106,9. Sargento, bem-vinda, tudo bem? Como é que está? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui. Sargento, vamos começar de uma forma bem tranquila. Polícia Militar sempre foi aquela coisa, e eu sei que várias pessoas já devem ter perguntado isso para a senhora, mas Polícia Militar sempre foi aquela coisa muito de o homem é policial militar, aquela coisa da masculinidade, do uso da força bruta. Como é que a senhora chegou, né, até um dia deu na cabeça, eu quero ser policial militar, eu quero combater o crime. Como é que foi essa aproximação da força policial dentro da mulher, da mãe, da esposa, Gabriela Espíndola? Então, é uma das perguntas que mais me fazem, né? Tu sempre sonhou em ser policial e como é que tu entrou? Eu nunca na minha vida pensei em ser policial, nunca. Mas eu estava, na época, insatisfeita com o meu antigo trabalho, embora fosse um trabalho muito bom, muito legal, mas a minha personalidade pedia outra coisa. E eu pensei, vou estudar para concurso. Agora você é obrigado a perguntar. Especifique, por favor, qual é a sua personalidade? Na verdade, em relação ao trabalho mesmo e a minha insatisfação, eu pensava assim, eu quero um trabalho em que eu vá fazer o bem para as pessoas. Em que eu chegue do serviço e eu pense assim, eu tô sentindo que eu tô usando toda a minha energia e a minha personalidade para fazer o bem para as pessoas. Qual é essa sua personalidade? Você já tocou nela aqui umas 2 vezes. A gente está querendo entender se é tranquila, é calma, já é mais pavio curto. Como é que é a personalidade da Gabriela Espíndola? Tranquila... Não com relação à PM, da mulher Gabriela Espíndola. Tranquila eu não sou muito, assim, eu sou agitada, eu tenho muita energia, gosto de exercício físico, gosto de estar sempre me movimentando, de conversando com as pessoas, gosto desse contato com as pessoas, de ajudar, de sentir que as pessoas precisam de algo que eu sei fazer. Eu gosto muito de fazer e vamos lá, e tanto é que eu tô aqui, né? Vamos participar disso, fazer esse programa, vamos fazer, eu sou muito assim. Surgiu um programa novo na polícia, vamos aprender. Então, eu queria usar toda essa... Eu acho que eu poderia dizer que eu tenho muita energia, né? Embora, às vezes, a energia gasta, a gente precisa descansar também. É bom, mas né? Eu tenho muita energia. É pôr as baterias de vez em quando. E gosto de estar com pessoas, assim, resolvendo o problema e melhorando a vida das pessoas. Mas por que não médica? Por que não enfermeira? Por que não advogada? Por que policial militar? Boa pergunta. Até hoje eu não sei. Até hoje eu pergunto para Deus, assim, por que policial, Deus? Às vezes eu não entendo também. Se eu for pegar realmente quem sou eu, os meus talentos e os meus gostos, não tem muito a ver com a polícia militar. Mas, como eu falei, às vezes é esse talento, é essa minha personalidade, esse meu jeito diferente dos outros policiais que a polícia militar e as pessoas precisam. Eu não sei, de fato, o porquê. Mas eu sei, quando eu entrei no concurso, que eu comecei a estudar, eu disse, Deus, se for para eu ser policial, que dê tudo certo, porque o concurso ele é extenso, né? Tem várias fases. Desculpe, eu vejo que a senhora fala aqui muito em Deus. A senhora é evangélica? Eu sou católica, perfeito. Mas também ouço louvor evangélico, vou à igreja evangélica com amigos, em eventos, mas hoje eu sou católica. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Agora, nós falamos no âmbito de religião e polícia, né? Polícia tem muita coisa do confronto. Polícia tem a coisa de, em um determinado momento, se necessário for, o uso da força letal. Tem o uso da força não letal, mas tem o uso da força letal também. Essa pergunta eu preciso lhe fazer direto ao ponto. Se a senhora precisar, a senhora está pronta para, em defesa da vida, dentro dos seus direitos, atirar para matar?
É uma pergunta bem difícil Pois e é. que eu sempre trabalho com a minha mente, porque muitas vezes eu trabalhei muitos anos dando aula para o ERD e nós vamos sozinhos. A gente pega a viatura e vai sozinha para a escola. E como não é algo, às vezes o pessoal nos olha assim e principalmente as crianças ligam muito a filme, né? Nossa, quer aquele tiroteio todo dia? Não, não é assim. Não é tiroteio todos os dias, até porque para um policial chegar a dar um tiro é uma situação extrema, é uma situação que foge um É o pouco último da... recurso, né, Exato. sargento? E não é tão comum. Se a gente for pegar as ocorrências, não é comum a gente ver uma ocorrência que o policial teve que usar agressão letal. Por quê? Porque a gente tenta sempre diminuir os ânimos, né? A gente tem uma pirâmide do uso da força e a força letal é o último caso. A gente tem várias outras forças para ser usada antes da letal. E como é algo que a gente quase não usa no dia a dia, tem que ser trabalhado muito na nossa mente. Porque qualquer tiro que eu for dar, qualquer agressão, enfim, qualquer lesão que eu causar em outra pessoa, embora seja legítima defesa, eu vou precisar responder por isso. Agora, a senhora rodou, E não falei. mas não respondeu a pergunta. Numa situação de extremo estresse, onde a senhora precise defender a vida de outrem ou a sua vida, a pergunta eu faço de novo. A senhora está preparada por um disparo letal? Tecnicamente, sim. Nós fazemos treinamento para isso, inclusive até aulas com um certo nível de estresse, simulando uma ocorrência que nós vamos ter estresse. Mentalmente, por isso que eu trabalho na minha mente. Quando eu vou para uma ocorrência que eu já sei que possa acontecer, eu coloco na minha mente. Se precisar, eu vou dar tiro. Se precisar, eu vou dar tiro. Porque a gente precisa trabalhar primeiro na mente. E depois acontecer. Se eu ficar com medo, não, a gente já viu vários policiais morrendo com a arma na mão. Inclusive, agora aconteceu uma situação parecida com isso. Porque a gente não está habituado. Mas eu espero estar preparada. Espero estar preparada. Mas a gente só vai saber se um dia acontecer. Mas eu boto na minha cabeça, se precisar, eu vou atirar. Se precisar, eu vou atirar. A senhora acha que hoje a sociedade, digamos assim, o crime como um todo, o submundo, ele está muito mais ousado do que antigamente? Com certeza. De muito que forma? mais. Pode explicar um pouco isso para a gente, por favor? E essa ousadia, eu digo que ela está ligada também com a atuação da Polícia Militar. Porque se a gente for pesquisar, a Polícia Militar de Santa Catarina, ela não é uma polícia que tem muitos confrontos letais. A gente não é uma polícia, justamente por isso, a gente chega na ocorrência para resolver a ocorrência sem precisar uso letal. E os bandidos sabem disso. Isso faz com que a reação deles já também não seja força letal. Eu não sei se o senhor está entendendo. Entendo. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, é meio que eles dão tiro. Então, eles vão se defender como? Já dando tiro. Então, eu creio que existe um certo respeito mútuo tanto da parte do crime quanto da polícia em relação a isso. Se a polícia não tem um hábito, não é comum a Polícia Militar de Santa Catarina chegar dando tiro para matar, por que o bandido que sabe disso, que é uma polícia mais pacífica, que é uma polícia que quer resolver sem mortes, vai chegar dando tiro? Não, calma. Então, vamos resolver da melhor maneira possível. Eu creio que os dois lados ajudam a ser melhor. Eu preciso lhe fazer essa pergunta. Como é que resolve da melhor maneira possível com um criminoso, por exemplo, que efetuou um furto ou que está numa situação sequestrando uma pessoa? Existe alguma forma? Sim, dentro da Polícia Militar nós temos todas as leis para nos respaldar, né? A nossa atuação é baseada na lei. E nós temos também, mais especificamente, que a população não sabe, os POPs, que são procedimentos operacionais padrão. Isso para a gente ter como se fosse um roteiro. Eu vou atender uma ocorrência de furto. Existe um POP para ocorrência de furto. O que eu tenho que fazer? Se identificar Seria do quase autor... como uma espécie de uma técnicas Isso, para cada ocorrência. Exatamente, para cada ocorrência. Ocorrência envolvendo criança, ou ocorrência envolvendo sequestro. É competência de quem? O que a guarnição faz? Isola a área, chama o BOP, nananã. Então, a gente tem um roteiro para que seja feito aquele roteiro de acordo com cada ocorrência. Respaldado a falou agora no na BOP, legislação. No Batalhão de Operações Especiais. Como é e como trabalha o BOP no estado de Santa Catarina, no Batalhão de Operações Especiais de Santa Catarina? Muita gente viu aquela coisa do tropa de elite, tem um pouco daquela coisa na cabeça. Como a senhora falou muito bem, a outra realidade, né? Nós estamos falando aqui Rio de Janeiro, BOP, farda preta, coisa e tal, faca na caveira, nada na carteira, né? Como disse aí, é uma expressão do filme. Como é o BOP de Santa Catarina? Então, o BOP de Santa Catarina eu não vou poder dizer muita mas coisa, porque eu nunca trabalhei. Geral, Mas a sede fica em Florianópolis e eles atendem
toda Santa Catarina dentro da competência da ocorrência que eles trabalham, né? Por exemplo, ocorrência com refém, ocorrência envolvendo artefato explosivo. Nós, dentro do nosso procedimento operacional padrão, a gente isola a área, obviamente, a guarnição que está aqui vai fazer o primeiro atendimento, no que for preciso, e vai chamar o BOPE, porque eles são treinados para isso, né? Para trabalhar com explosivo, para trabalhar com refém, negociação. Então, eles vão para toda Santa Catarina, se for necessário. A sede deles é em Florianópolis. Eu tive o prazer de fazer um serviço extra lá agora, muito legal a sede deles. E aí a gente chama e eles vêm prontamente para atuar dentro da competência deles, que são ocorrências de um nível um pouquinho mais... um estresse mais elevado. Um estresse mais elevado. E eles são preparados para isso, mas... A guarnição que está atendendo, ela vai fazer o primeiro atendimento dentro da legalidade do que for necessário, do que exigir da guarnição. Sargento Gabriela, além de policial, a senhora também, né, em primeiro plano, é mãe e é esposa. Que idade tem os filhos, por favor? Eu não quero falar muito, até pela questão da senhora ser policial, mas que idade tem as crianças? Na faixa etária, vai. O meu menino tem 5 e a minha menina tem 1 e 7. Tá. Para o menino de 5 anos, quando a senhora sai para trabalhar, que ela vê a senhora, né, o menino, desculpe, que é criança, a senhora vê toda fardada, o que a mamãe fala para o filho vendo que ele sabe que a senhora está indo trabalhar fardada, que sai com uma arma, né, no coldre, uma .40, já pergunta, já tem aquela curiosidade, Sargento? Então, é engraçado, que coincidência que eu acabei de falar essa semana, ontem, ainda está no meu Instagram, quem quiser assistir lá, sobre isso. Meu menino... Até 4 anos, ele não tinha interesse, não demonstrou interesse nenhum na minha arma, especificamente, né? E quando ele fez 4, ele começou a perguntar. E eu pensei, poxa, se eu deixar ele curioso, vai ser pior. Então... Falar a verdade é o grande negócio? Eu creio que sim, falar a verdade. E senhora... de forma séria, que aquilo não é para ele mexer, enfim. E como é que a senhora tratou esse assunto com o menino de 4 ou 5 anos de idade? Quando ele perguntou, que eu vi que ele se interessou, eu chamei ele já entendia o que era certo e o que era errado. Tirei todas as munições, expliquei de maneira séria, a gente sabe quando tem que falar sério, né? Que ele não poderia mexer, mas eu tirei todas as munições e disse, o que tu quer ver? Tu quer segurar ela? Eu dei a arma para ele segurar. Nossa Senhora. Ele olhou, viu, que pesada, tal. Eu expliquei e disse, tu jamais vai mexer sem mim. Mas esse jamais foi um jamais bem... Foi um jamais várias vezes. Tu nunca, se tu vê porventura eu esquecer, porque pode acontecer. Não encosta. Tu não encosta, tu me chama, tu não encosta. E semana passada eu cheguei do serviço, olha, ele pediu para mexer na minha arma de uma forma que ele já sabia. Ele assim, mamãe, tira a munição. Por quê? Porque ele queria mexer na arma. Eu assim, tirei e falei de novo. Nunca mexe sem eu estar. Olha ela, beleza, agora deu. A hora que eu botei a munição, eu disse, agora deu. Agora tu não vai mexer mais. Vai lá brincar com as suas de brinquedo. E desde então eu não tenho me incomodado com isso. Ele olhou e deu. Foram 2 vezes que ele me pediu. E deu. Sargento, sendo mulher, numa sociedade ainda bastante machista, a senhora encontra muitas vezes, quando chega numa ocorrência, mas é mulher, não dá conta, né? Poxa, né? Aquela coisa do sexo frágil. Ainda tem disso, não? Sabe que não? Não? Não muito. O que a gente escuta ainda é algumas piadinhas... Do tipo? Me prende. Sim, eu quero ser preso, algo assim. Mas eu creio que o fato de a gente estar vendo mais mulheres nas corporações Agora policiais... a senhora me deu um gancho que eu sou obrigada a perguntar direto ao ponto. Pois é. Aí a senhora chega numa ocorrência, o pessoal está todo mundo exaltado, a senhora policial mulher, né? Tá. Aí chega o cara, chega na ocorrência, o cara diz assim, não, me prende, me leva, não sei o quê. Como é que a senhora reage a esse tipo de situação, sabendo que a senhora é uma policial e que tem que dar o devido respeito? Então, como eu falei, a gente tem... Já fica meio pilhada, não? Depende, tudo depende. Porque quando trata de ser humano e atitudes, tudo depende, muitas vezes, de como eu estou no momento, de como aquela situação se desenrolou. Mas se ele só falou aquilo com admiração, porque tem gente que fala essas bobiças, né? Como forma de dizer, nossa, que policial bonita. Então, se for nessa conotação de, não, ele falou isso porque ele tá me dando um elogio. E dali ele já continua conversando normalmente, tudo bem, eu tiro como um elogio, digamos assim. Mas não chama atenção já? Não. Nessa hora que ele fala um negócio não, aí depende do jeito que a pessoa... Se a pessoa estiver alterada, não adianta falar muita coisa, né? E se aquilo for subindo, se a gente vê que aquilo passou para desrespeito, que nunca aconteceu comigo, graças a Deus, foi só parou ali na piadinha, como se fosse um elogio. Mas se passar para desrespeito, aí cabe até um desacato, né? E eu e meu parceiro vamos analisar a situação para ver se cabe até uma prisão. Mas nunca aconteceu. Sempre foi, me prende, numa situação de...
Ah, que bonita que tu é, né? Beleza. E depois deu. A pessoa já continuou conversando normal. Eu falei, se o senhor estiver cometendo algum crime, eu vou te prender mesmo. E deu, e tocou, e não precisou evoluir a situação. Porque, como eu falei, tudo que a gente quer não é evoluir a situação. Se puder amenizar a situação, e beleza, e vamos todo mundo embora e tudo tranquilo, melhor. Porque disso aí, dependendo de como a gente tratar esse tipo de ocorrência, pode evoluir para uma situação muito pior, de ter que fazer força física, de ter que prender, de ter que, enfim. E não é isso que a gente quer, né? Então, se não for nada ofensivo, não for desacato, não for desrespeito, a gente só tira como uma piadinha sem graça e bola pra frente. A senhora é natural de Jaguaruna, é isso? Eu nasci em Criciúma, na nasceu em verdade. Criciúma, mas desculpe. faz muitos anos que eu moro em Jaguaruna. Que mora em Jaguaruna. Como é que a senhora vê a Jaguaruna de ontem e a Jaguaruna de hoje, por favor? Tá mais perigosa, tá mais pesada, como é que tá? Eu creio que em todos os lugares o crime está crescendo, né? E até em questão de habitantes. Antigamente a gente conhecia todo mundo, né? Podia sair... Antigamente o que eu digo é 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás. A gente podia sair e deixar a casa aberta. Hoje em dia já não dá. E eu creio que é natural, né? A cidade crescer. Tem um aeroporto, tem praias muito lindas, então o turismo está crescendo e está atraindo pessoas de fora, pessoas diferentes. E isso preocupa um pouco, porque muitas vezes chega pessoas aqui e não encontram trabalho, aí acabam entrando para o mundo do crime, furto e tráfico, e isso deixa a cidade um pouco menos tranquila, digamos assim, né? Mas, comparando com uma cidade maior, ainda é uma cidade calma para se morar. A senhora é mulher e nós temos aí a Lei Maria da Penha. E tantas e quantas vezes vocês, como policiais militares, são chamados para resolver, né, justamente situações de Lei Maria da Penha, situações, inclusive, envolvendo, né, a agressão a mulheres, a mães, enfim, a menores e por aí afora. Essa pergunta eu preciso lhe fazer. Quando a senhora chega numa situação de uma ocorrência, onde há uma mulher envolvida, e se chegar lá, não sei se a senhora já pegou a minha próxima pergunta, chega lá, a mulher está toda machucada, está arrebentada, olho roxo, machucada, sangrando. A Gabriela, ela sai do parâmetro normal de policial, toma as dores. Mulher toma dor de mulher quando é policial? Eu acho difícil não tomar. De certa forma, sim. Já aconteceu com a senhora? Já atendi algumas ocorrências de Maria da Penha. Por favor. E uma das coisas que eu ficava mais falando assim, pé da vida, nervosa com a mulher em si, mas de certa forma eu tenho um pouco de empatia, entendo a situação, é que essas ocorrências eram rotineiras com as mesmas mulheres que continuavam com os mesmos homens. Então teve uma mesmo que a gente atendeu, uma ocorrência foi bem complicada, mas o cara fugiu e ela estava machucada, com muito medo. A gente falou, e já era a segunda ocorrência com essa mulher, com o mesmo homem. Assim, tu lembra que eu tomando as dores dela, né? Como se fosse uma amiga, uma parente. Eu disse, tu lembra na última ocorrência que a gente veio aqui, que tu quase morreu? O que tu faz com ele? Ai, pois é, né? Tu quer morrer, né? Porque não adianta tu chamar a polícia. Chega uma hora que a paciência estoura, não? Aí a gente fala normal. Com essa mulher, eu lembro que eu falei, tu tem que ir embora. Tu tá fazendo o que aqui com esse homem? Tu quer morrer? Porque não adianta tu chamar a polícia. A gente vai vir, vai registrar BO, ele vai fugir, tu vai continuar com ele. Daqui tu vai morrer. E aí, aquele dia, realmente, eu nunca mais atendi a ocorrência com ela. Eu acho que ela tomou um rumo, foi pra família foi pra família dela e... Sargento Gabriela, e quando envolve criança? A senhora já pegou alguma... Tomara que não, porque a gente odeia falar disso. Mas é uma entrevista direto ao ponto. A senhora já chegou a pegar alguma ocorrência envolvendo assédio sexual, estupro, alguma coisa? Pela sua cara aí, já vi que pegou. Como é que chega uma mãe de família policial numa ocorrência envolvendo uma situação dessa? Teve uma ocorrência que me marcou muito, mas na época eu não tinha filhos ainda. Já faz um tempinho. Que um menino de uns... Acho que na época ele tinha uns 6, 7 anos, estuprou um priminho dele de um pouquinho menos idade. Foi muito marcante pra mim, assim. E ele sentado na delegacia e falando, eu fiz isso. 6, 7 anos de idade? E o menino que ele violentou era mais novinho. Eu acho que se fosse hoje, teria me marcado muito mais, porque na época eu não tinha filhos, mas eu já fiquei assim... E a gente já precisa engolir e atender a ocorrência formalmente, né? Mas o menino falando, fiz isso, fiz aquilo. Talvez faltou orientação dos pais, não sei o que faltou, mas foi uma ocorrência que me marcou muito. E agora, já como mãe, eu trabalho também, pretendo voltar, né? Que eu fui para o curso de sargento, acabei deixando esse serviço, mas pretendo voltar. Na Rede Catarina, que trabalha com as mulheres vítimas de violência doméstica. E também chega muita medida protetiva das crianças, né? De meninas que são violentadas pelo padrasto, pelo vô, pelo tio.
Então, às vezes, a gente lendo aquilo ali, não tem como a gente não mudar os ânimos, não tem como. O sangue ferve nessas horas? Nossa, muito. E eu digo que ainda bem que eu tô só lendo, né? Porque se eu tivesse numa ocorrência hoje, não sei qual seria a minha reação. A senhora já chegou a pegar alguma ocorrência de estupro realmente um pouco maior, um estupro, sei lá, todo estupro ele é traumatizante, mas onde a senhora se colocou no lugar da pessoa, onde sentiu a dor da mulher, como é que lida? Porque dentro da farda existe uma mulher, como eu disse, existe uma mulher, existe uma mãe, existe uma esposa. Me fala um pouco se a senhora já pegou, obviamente sem citar nomes, mas como é que lida com uma situação dessa quando há uma mulher, uma mãe, uma esposa dentro da farda e com uma arma no coldre? Dá vontade, às vezes, quase sai do limite ou como é que é? No flagrante de estupro, que eu me lembre, não. Só nessa situação que foram as 2 crianças, né? Mas uma mulher sendo estuprada no flagrante, não. Mas é na questão da Rede Catarina, que chega ali as medidas protetivas, e aí eu leio o boletim de ocorrência para saber, porque elas vão lá para mim para eu dar o atendimento do botão do pânico. Então, já teve situações de eu atender, como eu falei, de mulheres que teve a filha estuprada pelo pai, e que muitas vezes até eu conheço. E isso, aí eu já leio a ocorrência para já saber o que eu vou falar para essa mãe, né? Pois é. Não tem o que falar. No seu ponto de vista como policial, como mulher e como, né, como esposa, como mãe de família, o que leva um homem, se é que existe algum motivo específico, que leva um homem a estuprar um menor ou ou bater ou agredir uma mulher? Mas vamos falar aqui de estupro. O que leva um cidadão adulto a forçar uma vítima a fazer sexo na base da força de forma violenta? Olha, eu não consigo nem imaginar. Uma criança, eu não consigo imaginar. Eu acho que é doença, não sei, é algum problema, porque se é um adulto, uma adulta, não saber, ainda não é tão ruim. Agora, uma criança, eu não consigo entender. Eu acho que deve existir algum distúrbio aí, porque não consigo entender o que faz um homem fazer isso. Ainda mais um pai. Um pai, não consigo entender. Nos dias de hoje, a gente tratando no modo geral, a senhora acredita que muitas mães deveriam prestar mais atenção depois de uma separação, alguma coisa um pouco mais assim? Ficam um tempo sozinhas, ou às vezes nem ficam tanto tempo sozinhas. Eu não quero aqui me meter na vida de ninguém, nós estamos conversando, é uma entrevista. A senhora acredita que algumas mulheres, ou as mulheres, deveriam sempre prestar muita atenção para quem colocam dentro das suas casas quando tem filhos pequenos, sargento? Ah, com certeza, né? E principalmente já começar a conversar dentro do limite da idade da criança, sem instigar assuntos mais invasivos, mas instigar que, olha, você precisa cuidar da sua intimidade. Eu falo pro meu filho, só quem pode te dar banho é eu, a vovó, o papai. Não é para ficar, né? Tu que tem que cuidar, né, das suas partes íntimas, não fica nu na frente de todo mundo. A gente tenta cuidar, de certa forma, né? E, realmente, colocou uma pessoa estranha, tem que estar sempre supervisionando, até tu ter uma confiança. Se é que algum dia chega a ter confiança, né? Porque às vezes acontece do próprio pai, próprio avô, próprio padrinho. Mas tem que supervisionar, tem que cuidar. E a gente sempre acha, inclusive eu atendi mulheres que aconteceu isso, e elas diziam, jamais eu imaginei que ia acontecer comigo. Esse negócio de... A grama do vizinho sempre é mais verde, esse né? negócio de que comigo não vai acontecer é balela com qualquer coisa. A senhora acha que hoje, nos dias atuais, a sexualidade que trouxe a banalidade do corpo da mulher, a sexualidade infantil através das redes sociais, porque a internet tem coisa muito boa, mas tem coisas também que extrapolam, que a gente tem visto por aí. A senhora acha que a internet, num determinado momento, e o acesso muito cedo, né, a internet livre no celular, isso pode estar contaminando, inclusive, um pouco a cabeça de crianças e adultos? Ah, mas com toda certeza. Existe algum remédio contra isso, sargento? Remédio? Eu creio que seja supervisão, estipular um limite para que a criança ou adolescente tenha acesso à internet, à TV. Lá em casa, por exemplo, meu filho ele vê desenho, mas ele tem um tempo. É aquela hora, 1h30, 1 hora por dia e deu. E eu noto que ele fica diferente, mesmo eu vendo o que ele está vendo, né? O desenho que ele está vendo. Quando ele for adolescente, claro que é natural que ele queira um celular, que ele tenha acesso à internet. E o que acontece pensando com cabeça de mãe? Muitas vezes o pai e a mãe pensam assim, poxa, o meu filho adolescente está em casa. Que bom, ele está em casa. Só que está lá no celular,
E dentro da internet existe um mundo. É preciso ter supervisão. Eu sei que hoje em dia, eu nunca fui atrás, mas tem aplicativos que você consegue acompanhar o que a pessoa está vendo. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Os pais estão deixando os filhos fazerem o que querem. Não pode. Não pode. Tu tem que supervisionar. Enquanto eles não sabem da vida, eles têm que supervisionar. Agora, eu preciso também lhe fazer essa pergunta direto ao ponto. Hoje nós temos também... Eu não sei se a gente é muito saudosista às vezes, né? Talvez saudosista, talvez não. Mas como é que está a cabeça do adolescente hoje, achando que tem todos os direitos do mundo, muitas vezes, e não observando os seus deveres, né? Poucos deveres e muitos direitos. A senhora acha que tem alguma coisa que poderia ser feita? Como é que está a cabeça do adolescente hoje? Eu creio que é falta de limite dos pais. Falta de limite e falta de amor. As duas coisas. Porque hoje em dia, tanto a mãe quanto o pai estão trabalhando fora. Eu tiro por mim. E é uma vida muito louca. Chega em casa, a gente está exausta. E tu dá atenção pro filho. O que é mais fácil? Eu chegar em casa cansado do trabalho, deixar ele ficar mexendo no celular quietinho? Ou eu educar ele, chamar para jantar e ensinar? É difícil. Principalmente nos primeiros anos, né? Então, falta um pouco de atenção, amor. Às vezes, até o próprio pai e a mãe querem ficar no celular e para não dar atenção pros filhos. É isso que falta. Criar vínculos, conversa, um pouco menos de internet, um pouco menos de TV e um pouquinho mais de pessoas. Pessoas, olhar, dar amor, dar abraço, perguntar, conversar e colocar limites. As crianças, algumas estão sem limites. E aí elas acham que podem fazer tudo o que elas querem. E não pode. Sargento Gabriela, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua entrevista. Nós tivemos aí, infelizmente, em 2023, no ano que passou, várias situações de ataques a escolas no Brasil inteiro, né? E outros que não foram consolidados justamente pelos serviços de inteligência, das polícias, das forças de segurança como um todo, e também dessa coisa do cuidado. O que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo, por que esses ataques? Muitos dizem que são jovens que ficam muito tempo à frente de games, né, que são os gamers. A gente vê acesso a armas de fogo, a gente não sabe como essa juventude consegue essas armas de fogo. Como é que a senhora vê essa violência no ano de 2023 no Brasil como um todo? Eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente falou. São pessoas que não tiveram, eu digo que não tem o tanque cheio de amor, falta atenção, falta limite de tempo para redes sociais e internet e tudo mais. Muitos também, existem a pesquisa que muitos sofreram bullying quando eram crianças e adolescentes, e aí vai criando essa raiva dentro delas, e aí elas voltam, muitas vezes, até na escola que elas mesmas estudaram para fazer esses ataques, né? Então, a gente precisa voltar para o lado humano. A gente sabe que não tem como a gente não viver com internet. Eu amo internet, eu acho que é fundamental para a nossa vida hoje. Eu não sei mais viver sem internet. Mas, principalmente com criança e adolescente, a gente precisa reduzir o tempo, limitar o tempo e lembrar que nós somos seres humanos, precisa estar junto, precisa dar atenção, precisa haver uma conversa e olhar. Porque a mãe que conhece o seu filho, ela vai saber dizer, tá estranho, meu filho tá estranho. Sei lá, começou a ficar quieto, começou a ter coisa que... A mãe que conhece os filhos, ela vai saber. Ela vai sentir essa diferença. Se estiver planejando algo... Porque a pessoa também não fica normal, né? Uma pessoa que está planejando um ataque, né? A pessoa não vai ficar normal, né? Ela vai procurar uma arma, ela vai conversar com pessoas não tão legais. E como é que um pai e uma mãe não vê? Se bem que alguns até já nem moram com pai e mãe, né? Que aconteceram esses ataques. Mas talvez faltou lá na infância e adolescente esse carinho e essa atenção que eles não tiveram. Muito pelo contrário, foram sempre xingados na escola, sempre maltratados. E aí eles veem que vai crescendo essa raiva dentro deles. Sargento Gabriela, a senhora acredita que o armamento da população como um todo, nós tivemos aí, durante um tempo, sem falar de governos, falar das atitudes, uma arma dentro de casa, ela resguarda realmente a segurança das pessoas naquela casa ou ela, se a pessoa não estiver preparada, pode ser um perigo para quem não souber manuseá-la? As duas coisas estão certas. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu como policial, eu tenho uma arma que é da instituição, mas fica comigo. E ela pode ser uma coisa boa, como uma proteção, quando eu estou em casa, quando eu estou com a minha família, mas eu preciso estar muito preparada psicologicamente para saber usar, porque ela pode ser uma coisa ruim. Pois é, isso que eu falo. Na questão do armamento,
a culpa não é da arma, é de quem a É usa. de quem? Exatamente. Né? Exatamente. Nós não estamos fazendo apologia aqui, por gentileza, a armamento, a troca de tiros, nada disso. Mas, assim, acredito que o grande problema esteja em quem manuseia a arma. E aí eu lhe pergunto, todo esse pessoal... Por exemplo, hoje nós temos, e eu quero aqui fazer uma menção aos CACs, né? Teve muita gente, por exemplo, e tem, agora parece que foi reduzido um pouco, a questão do pessoal parava, eu não sei se a senhora chegou a pegar alguma ocorrência dessa, o cidadão portando, eu sou CAC. Né? Como é que estava essa história do CAC, não CAC, polícia com CAC, né? Aí, às vezes, um cidadão um pouco menos preparado com uma arma de fogo, ele se sente mais homem, ou mais pessoa, ou mais mulher. Como é que é essa celeuma aí? Explica pra gente um pouquinho. Eu nunca atendi nenhuma ocorrência com CAC aqui, mas eu creio total que a arma não é o problema. É a pessoa que tem a arma. E para entrar na polícia, a gente faz um teste psicológico, né? Mas mesmo assim, ainda assim, a gente vê que alguns policiais se crescem porque estão armados. Ou às vezes na folga, tô armado. E tem que cuidar muito também, por exemplo, você vai fazer uso de bebida alcoólica e está armado. A gente sabe que a pessoa se altera. E aí, às vezes, é onde acontece alguma coisa que não deveria acontecer, alguma coisa ruim. Mas eu sou a favor de existir uma facilidade maior para as pessoas adquirirem arma, mas com... Então, a senhora é a favor da lei do armamento? Eu sou. Mas com um processo psicológico frequente e constante. De tempos em tempos, eu preciso fazer uma bateria para ver se eu estou seguindo as regras, para ver se eu não estou fazendo nenhuma coisa errada, né? Para ver se eu estou com o meu psicológico em dia para poder continuar com essa arma. Porque eu tendo uma arma em casa, eu me sinto mais segura. Só que, como eu falei, se eu sair e eu não tiver uma cabeça boa, qualquer briguinha de trânsito eu vou estar sacando a minha arma. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que saber se eu tenho condições de ter uma arma e não me achar mais do que os outros. Eu tenho que saber para que ela serve. A questão da arma é uma questão de defesa. Defesa. É a última fronteira, vamos exatamente, dizer assim. Exatamente. É a última. Alguém veio me atentar, entrou na minha casa armado para me assaltar. Aí eu tenho a minha arma também. Mas pode ter entrado para pedir um copo d'água. Também. Sabe? Então a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Não, eu estou aqui satirizando um pouquinho, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tem aquele cidadão que chega no portão. Até queria que a senhora falasse um pouquinho, a gente está quase fechando esse podcast, agradecendo sua participação mais uma vez. Qual a orientação da senhora, ou da Polícia Militar aqui, né? Muito bem representado profissionalmente pela senhora? O pessoal, às vezes, coração bom, principalmente o pessoal mais de idade, tem aquela coisa de... O pessoal passa no portão vendendo alguma coisa embaixo de sol. Poxa, a senhora não tem uma água para me arrumar? E aí abre o portão e deixa um estranho entrar naquela inocência. Ou sai, vai até o portão, abre o portão, vai atender a pessoa na rua. Por favor, oriente as pessoas de mais idade o que fazer quando chega alguém no portão, principalmente virada de ano, ou quando não é virada de ano também. Pessoas mais idosas que vivem sozinhas, que vivem, né, já têm os cabelinhos brancos, tem aquela, né, sabe, aquela coisa da fragilidade. O que fazer, sargento? Agora, olhando para lá, por favor, porque isso é uma orientação importantíssima. Desconfie de tudo. Inclusive, hoje em dia tem até essas tecnologias que gravam o vídeo com o rosto da pessoa, com a voz da pessoa. Desconfie de tudo. Esses golpes que não atende, se não conhece, não atende. Infelizmente, né? Olha ali, tenta alguma forma de ter como é que a gente chama aqueles visor, uma câmera, olha pela janela. Se não conhece, não atende. Se estiver sozinha, não atende. Desconfie de todas as pessoas, porque existem muitas pessoas que querem o nosso mal, querem fazer maldade. Agora, eu gostaria, se a senhora puder ainda ser um pouco mais específica, direto ao ponto. Vendedor ambulante, o pessoal, a gente não tem nada contra, mas o pessoal que vai pedir um alimento, vai pedir um copo d'água, e às vezes a pessoa, na bondade do coração, vai até o portão, atende, abre, leva até a água. Isso é um perigo, sargento? Existem pessoas e pessoas. Pode acontecer de ter pessoas vendedoras ambulantes que só querem uma água. Pode acontecer, mas os bons pagam pelos ruins. Então, se você está sozinha, se você está frágil, não conhece a pessoa, olha para a pessoa. Que postura ela tem, que, né, olha, faz uma linguagem não verbal dela, né? Olha o que a linguagem não verbal dela está te dizendo. Parece uma pessoa do bem? Não. Aí a pessoa vai ter que saber na hora, mas na dúvida não atende. Na dúvida não atende. De forma nenhuma. Fecha a porta, ela vai encontrar outra casa que tenha pessoas mais, de repente, mais preparadas, com mais gente para poder atender. Sargento, eu quero agradecer a sua participação nesse podcast, mas
Antes de fechar, estou conversando com a sargento Gabriela Espíndola. Ela é terceiro sargento, né, da policial feminina da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, tem 37 anos, casada com 2 filhos, 10 anos de farda, né? Hoje trabalhando na capital, é isso? Em Florianópolis? Na verdade, eu estou trabalhando na Operação Estação Verão em Jaguaruna, ok. mas sou lotada ainda lá na SFAP, que é na escola lá de Florianópolis. Mas logo, logo, se Deus quiser, estarei em Jaguaruna novamente. Então vamos lá. Agora, para finalizar, perguntas pinga-fogo. Essas são mais rapidinhas. Sargento, um livro de cabeceira. E agora? Esse eu não conheço. Aí agora eu não conheço. Um livro de cabeceira, sargento. O Poder da Ação é um que eu li e gostei muito. O Poder, Poder da da Ação. Ação. O que irrita a senhora profundamente? Esperar. Mas por quê? Esperar o quê? Quem? Quando? Onde? Fila de mercado. Marcaram uma reunião e tá demorando porque tem gente atrasada. Isso me irrita muito. Alguém que a senhora mandaria para uma ilha deserta sem pensar 2 vezes? Todos os bandidos, todo mundo que faz mal para as pessoas, vai tudo para ilha deserta. A gente vive em paz aí. Existe algum tipo de crime que lhe irrita mais? Qual tipo de crime? Existe algum crime que lhe irrita, que te tira do sério? Não tem um mais, mas eu creio que a violência doméstica marca bastante, né? Principalmente quando tem criança envolvida, como a gente falou. Um time do coração. Brasil. Não, time. Não tenho. Não tem? Não é tenho. torcedor de nenhum time, ok. Algo que não pode faltar na vida, sargento Gabriela? Deus. Por quê? A senhora já teve algum confronto onde chegou a pedir a proteção divina? Sempre, né? É? Sempre. Como é que essa conversa, antes de ter como o é que é confronto. essa conversa entre a policial, a arma e Deus? Como é que é essa conversa? Na verdade, antes de trabalhar, eu já peço, né? Deus protege, que permita que seja um serviço tranquilo, ou que se eu precisar agir, que eu consiga agir da melhor maneira possível, que eu haja dentro da lei e que tudo que eu faça acabe pro bem das pessoas. Antes de acontecer, eu já peço. Um prato predileto da sargento Espíndola? Um prato, pizza. Pizza. Qual a melhor fase da vida, por favor? A que eu tô. Por quê? Porque é o presente, é o que eu tô vivendo. É o que passou, eu não posso fazer mais nada. O futuro eu posso pensar no que eu posso fazer, mas é agora. Para finalizar, a pergunta que não pode faltar. No meio de uma ocorrência policial, se um bandido sacar uma arma para tentar tirar a sua vida, a senhora está pronta para sacar a sua e tirar a vida dele primeiro? A senhora está pronta para matar? Eu espero que sim. Espero não precisar... Essa é outra conversa com Deus também, né? Espero ir para reserva e não precisar tirar a vida de ninguém. Mas, se for preciso, eu sei que eu vou fazer. Conversei com a terceira sargento Gabriela Espíndola, de 37 anos, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Sargento, muito obrigado. Parabéns, sucesso na sua carreira, saúde, paz e um feliz 2024. Obrigada. Senhora, tudo de bom? Muito obrigado. Eu deixo aqui 30 segundos para as suas considerações finais. Fique à vontade, por favor. Olhando para aquela câmera, se quiser mandar um abraço para a família, fique à vontade. Já estou indo embora. Eu saí, meu filho falou, mamãe, já estou indo, filho. Mas é preciso emprestar a mamãe um pouquinho para os diversos segmentos aqui da sociedade, para a gente poder ajudar de certa forma. Espero que essa entrevista fez com que as pessoas reflitam um pouquinho mais, tanto o trabalho da polícia, né, ter um pouquinho mais de empatia com o trabalho da polícia, que não é fácil, e também com a sua segurança, né, para se cuidar e para evitar com que sejam geradas ocorrências, né? Cuidem dos seus filhos, dê amor, mas dê supervisão também, limite é importante, é uma forma de amar também. Então, cuide dos seus. Se cada um cuidar de si e dos seus, o mundo vai estar bem melhor e vai ter menos ocorrência para a polícia e todo mundo vai viver bem. Você esteve no Direto ao Ponto pela 106.9. Um grande abraço, tudo de bom a você e até outro podcast quando a gente chega por aqui com um assunto bacana, legal, para a gente discutir a inclusão na sociedade e tudo que a ela afeta nos vários dias, nos vários segmentos digamos, da sociedade como um todo. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Tchau. Sargento, muito obrigado. Foi difícil não, né?